Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Flow Podcast com o Bolsonaro, que foi meio de surpresa ontem, ninguém estava esperando isso, foi anunciado em cima da hora, ainda assim reuniu 150 mil pessoas ao vivo no Flow Podcast, uma audiência muito boa para o Flow. É verdade, não foi a mesma audiência que Bolsonaro teve lá atrás, quando ele deu a primeira entrevista dele, mas foram situações diferentes. Naquela época ele era candidato e coisa e tal, e foi avisado com antecedência, todo mundo estava sabendo que ele ia estar no Flow e coisa e tal. Chegou a 650 mil pessoas ao vivo simultânea. Dessa vez foi meio de surpresa, ninguém estava esperando, chegar a 150 mil pessoas de qualquer forma, uma audiência muito boa para o Flow, e também teve 1 milhão de visualizações já nesse momento aqui. Nesse momento que eu estou vendo aqui, acabou há 4 horas a live, tem 1 milhão e 100 mil pessoas já visualizaram a live do Bolsonaro, uma entrevista de 3 horas de duração, com um monte de coisa interessante. Vamos falar sobre os pontos principais que foram falados nessa entrevista e qual que é o objetivo do Bolsonaro com essa live. Essa notícia foi sugerida por Nosferato Demoniocrático, caros amigos, bem-vindos ao Hoje no Ancapsu Militar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, Pois bem, Flow Podcast com Igor 3K e Bolsonaro, um programa que, lembra lá atrás, 650 mil pessoas simultâneas assistindo a live, realmente impressionante a visualização. A verdade é que de lá para cá o Flow Podcast também perdeu um pouco do brilho, tem decaído meio pouco o Flow Podcast, pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que o Monark faz falta por lá, o Igor é um cara muito gente boa, muito legal, mas o Monark dava uma pegada mais de viagem no podcast, uma coisa mais fora da caixinha. Acabou que fez mal para os dois. O Monark saiu completamente da caixinha, se despirocou completamente sem o Igor para fazer de contrapeso, e o Igor sozinho ali também não tem essa pegada mais esotérica do Monark, Eu acho que os dois juntos davam uma química muito legal no programa, Ainda assim, um programa com muita audiência, muita gente assistindo. Aqui, ó, tá falando aqui 110 mil pessoas acompanhando a live, mas o máximo foi 150 mil. E a ideia é essa, 150 mil pessoas numa sexta-feira à noite, numa live de 3 horas de duração, que não é um horário muito bom, tá? Sexta-feira à noite não é um horário muito bom na internet. E também uma live que não foi anunciada. Se você olhar aqui, ó, o anúncio dela aqui, ó, foi às 19 horas de hoje, sexta 14 do 3, mas foi anunciado o quê? Quase às 7 horas, em cima da hora. Anunciaram em cima da hora a live. Um monte de gente nem estava sabendo que ia ter Bolsonaro no Flow e coisa e tal. Mesmo eu não estava preparado para isso. Acabou que eu só assisti alguns trechos da live, não consegui assistir a live toda. De qualquer forma, eu contei com a ajuda de algumas pessoas aí que assistiram a live toda e me apontaram os pontos principais. A parte que eu mais gostei foi o Bolsonaro fugindo do assunto Ucrânia. Fez bem, porque eu sei que ele está numa saia justa nessa história da Ucrânia, porque o Trump está lá quase chupando o pau do Putin, e ele precisa do Trump, ele conta com o Trump como aliado nessa luta dele aqui no Brasil, então ele não pode desagradar o Trump, mas ele teve a delicadeza de fugir do assunto, não quis falar do assunto. Criticou o Lula, e é justo criticar o Lula de falar que vai resolver esse problema com uma mesa de cerveja, batendo cerveja, coisa como se fosse um problema mínimo isso daí, como se fosse um detalhe. Ele está com a posição correta nisso daí, mas também não quis se comprometer com lado nenhum. Eu entendo a posição do Bolsonaro, de fato, o Trump é um aliado importante para o Bolsonaro aqui no Brasil. Enfim, teve várias outras coisas. A live começou com o Igor já botando a pressão em cima do Bolsonaro. A impressão que dá que quem escreveu as perguntas todas do Igor foi o pessoal do MBL, só pergunta batendo no Bolsonaro e coisa e tal. Não, porque você baixou a cabeça pro STF, não sei o que lá. Pô, vai fazer o quê, pô? O STF é a justiça no Brasil. Deveria ser um órgão puramente técnico que, dando as ordens, você tem que obedecer essas ordens técnicas do ponto de vista jurídico, Quem errou nesse caso foi o STF. O Bolsonaro fez o correto. Eles começaram com a pergunta sobre o celular do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que não iam pegar o celular dele na época que ele era presidente, E hoje em dia pegaram o celular dele, pegaram tudo lá, viram tudo que tem lá, e não acharam nada demais, E de fato, não poderiam pegar o celular dele quando ele era presidente por questões estratégicas do país, O cara é o presidente do país. Aliás, país nenhum do mundo permite que delegado de polícia vá investigar o presidente da República. Não tem lógica isso, não tem nenhum padrão isso daí, Enfim, começou justamente nesse tema do absurdo que o STF está fazendo com o Bolsonaro, das acusações absurdas e sem sentido contra ele, Ele falando sobre o inquérito das fake news, que foi aberto há 6 anos,
enquanto outros inquéritos foram fechados por excesso de prazo, com 3, 4 anos. Na verdade, se você pegar a lei, 6 meses, se você não conseguiu resolver um inquérito em 6 meses, encerra. Porque o que é um inquérito? O inquérito é uma investigação de um fato específico, né? Sei lá, roubaram seu carro, você vai lá, vai investigar, ver se descobre quem é que roubou seu carro, quem não roubou, como é que roubou, de que forma que roubou, para quem que vendeu e não sei o que lá. Isso é um inquérito, né? Agora, o que é esse inquérito das fake news? Qual é o fato específico que esse inquérito investiga? Ninguém sabe. Investiga ameaças à corte nas redes sociais. Qualquer coisa que aconteça, bota no inquérito das fake news, como se o mundo inteiro estivesse abraçado na causa de investigação desse inquérito, né? É um absurdo completo isso. Inclusive, isso era uma das reclamações da esquerda na época da ditadura, tá? Se você pegar o pessoal, a Constituição Brasileira de 88, vocês sabem, ela foi feita justamente como uma reação ao autoritarismo da época da ditadura militar brasileira. Então, uma das coisas que eles colocaram foi justamente isso, é limite. Inquérito não pode ser renovado, só pode ter duração de 6 meses. Para ser renovado tem que ter licença do juiz. Aí o que me faz o Alexandre de Moraes? Faz exatamente a mesma coisa que faziam os militares, ficar renovando o inquérito indefinidamente, exatamente para ficar perseguindo as pessoas com medidas cautelares, né? Típico de ditadura isso. Então ele está falando aqui, ó, o inquérito que tem não sei quantos anos, que não provou nada até agora, para que tem um inquérito? Falhou, né? Assim, existem inúmeros crimes por aí que a polícia vai investigar e não consegue resolver o crime. Não conseguiu resolver o crime, beleza, encerra o inquérito, acabou, não conseguiu. Só lamento, né? Eu também gostaria que a polícia fosse mais eficiente na hora de investigar roubos e coisa e tal, mas se você tentou 4 anos investigar o negócio e não chegou a lugar nenhum, meu amigo, pô, encerra esse troço, não tem nada, né? A alternativa, o que está acontecendo aqui, a gente sabe, é aquilo que eu falo para vocês, é o inquérito típico de ditadura, é o inquérito que é aberto para perseguir, né? Enfim, ele apontou isso aqui também, o mensalão teve início em 2005 e o julgamento foi só em 2012, enquanto a denúncia contra ele foi em novembro do ano passado, já está sendo julgado agora. É verdade que ele deu uma exagerada aqui, tá? Porque o que está sendo o julgamento agora não é o julgamento do caso ainda, vai ser a aceitação da denúncia, então ainda tem mais coisa. E também a denúncia não é o início da investigação, mas a verdade também é que mesmo que você considere o início da investigação em 2023, que teria sido o início dessa investigação, ainda assim é um período de 2 anos, é muito pouco tempo, né? Então, de fato, é um absurdo, a justiça está sendo excepcionalmente célere nesse caso, não é só nesse caso, também na questão da inelegibilidade do Bolsonaro, eu apontei isso para vocês, pode ver qualquer processo de inelegibilidade aí, leva anos e anos e anos, o do Bolsonaro foi coisa de meses, ele já estava inelegível, né? Enfim, realmente um absurdo isso daqui, né? O Bolsonaro mostrou a barriga, ela mostrou o barrigão dele lá com o ferimento lá da facada que ele levou e coisa e tal. Ele falou também sobre o tema mais importante do país, que é a liberdade de expressão. Eu concordo plenamente com ele. Sem liberdade de expressão a gente não vai a lugar nenhum. É muito importante esse tipo de coisa. Eu e tantos outros youtubers por aí, a gente faz o nosso trabalho preocupado. Amanhã pode ser que o Xandão dê uma ordem, derrube o canal, derrube a coisa toda, sendo que liberdade de expressão é essencial até para você questionar o Xandão. Tem que ser questionado, qualquer agente público tem que ser questionado. É obrigação dos jornalistas. Os jornalistas hoje em dia não fazem mais isso. Os jornais Rede Globo, Folha de São Paulo, Globo News, está o tempo todo passando pano para o Lula, passando pano para o STF, a maior preocupação virou relações públicas do governo. Sobrou o trabalho de criticar o governo para nós, youtubers, né? E a gente tem que fazer esse trabalho, é um trabalho muito importante. País nenhum do mundo se desenvolve se não tiver oposição, se não tiver alguém criticando o governo. É o que eu falo para vocês. Por que ninguém acredita nos números da China? Ninguém acredita nos números da China porque não tem oposição lá. Então o Xi Jinping ele pode mentir com os números dele, não vai ter ninguém para falar, olha só, tá errado, esses números foram inventados, tem aí o seu ministro, aí, o tal do Portman, tá martelando esses números aí, tá errado. Aí, ou seja, o que acontece desse lado? O pessoal acredita nos números? Não, é aí que o pessoal não acredita nos números, porque não tem ninguém para questionar lá. Aqui no Brasil ainda temos oposição por enquanto. Sabe-se lá quanto tempo o Alexandre de Moraes vai deixar a gente continuar fazendo oposição a ele aqui no Brasil, né? O Bolsonaro também colocou uma outra coisa muito importante, ou você tem o povo como fonte de poder ou não tem. Hoje estão rasgando a Constituição. Já que eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Mudança de entendimento sobre o foro privilegiado, por exemplo. A gente falou sobre isso, né? É um absurdo realmente o que estão fazendo com o Bolsonaro nesse processo. E é aquilo que eu falo para vocês, ninguém tem dúvida que vão condenar o Bolsonaro. Por quê? Porque eles têm que fazer isso.
Se eles não condenarem o Bolsonaro, se eles não inventarem o golpe do Bolsonaro, como é que eles vão justificar todos os absurdos que eles fizeram até aqui? Eles fizeram um monte de absurdos, eles prenderam gente, eles perseguiram pessoas, tem gente de exilado, gente pedindo asilo nos outros países, e os outros países aceitando, porque percebendo que o que está havendo é perseguição mesmo do Alexandre de Moraes, né? A Espanha aceitou, os Estados Unidos aceitou, ou seja, esses absurdos todos que eles estão fazendo, a justificativa que eles têm até aqui é, não, mas tinha o golpe do Bolsonaro. Justificativa de merda, não teve golpe nenhum, nenhuma tentativa, nada. Mas tinha um pessoal lá meio aloprado lá que queria dar golpe. Meu amigo, sempre tem uns aloprados que quer dar golpe, isso aí tem em tudo quanto é lugar. O problema é, Bolsonaro não quis dar golpe, obviamente. Enfim, um absurdo essa perseguição dele, né? Também teve, como eu falei para vocês, boa parte da conversa foi Bolsonaro, foi pergunta do MBL. Então o Bolsonaro, por exemplo, desmentiu aquela mentira que o pessoal volta mesmo. Não, porque o Cássio Nunes voltou pela soltura do Lula e não sei o que lá, porque ele teria preferido Lula como candidato e não sei o que lá. O que é falso, né? Ele explicou isso daqui também. Aí o pessoal ainda botou aqui o cortezinho que o pessoal do MBL usa, que é um cortezinho distorcido, só num pedaço do trecho que o Bolsonaro falou, que dá a entender que é isso daí, mas é falsa essa história aqui, né? Enfim, no final das contas, foi uma entrevista muito bacana, muita gente assistiu. É verdade, não foi tão grande quanto a anterior, mas não se esperava isso também. É uma entrevista muito bacana, né? E ele chamou o pessoal para a manifestação em Copacabana. Eu amanhã estarei em Copacabana. Eu raramente consigo chegar às 10 horas certinho, tá, gente? Eu devo chegar uma volta às 11 horas, lá no posto 5, é onde eu encontro o pessoal. Quem quiser encontrar comigo lá em Copacabana, eu vou estar às 11 horas em ponto, no posto 5 lá em Copacabana, no posto mesmo, onde tem o posto ali de salva-vida, ali no calçadão, em frente ao posto 5, eu vou estar ali 11 horas da manhã. Não vou ficar ali não, tá? Eu fico ali um pouquinho e depois eu vou embora. Então quem quiser encontrar tem que ser neste momento, às 11 horas em ponto, ali no posto 5, tá? Vamos lá, vai ser uma manifestação bacana, vai ser importante. Eu confesso para vocês que eu cheguei a pensar em não ir nessa manifestação, porque é tanto bolsonarista chupando piroca do Putin, que eu estava me sentindo meio desconfortável de ir nisso daí, mas essa entrevista do Bolsonaro me convenceu. Eu acho que é importante a gente estar lá, é importante a gente marcar presença, mostrar que somos contra esse governo do Lula. A anistia é importante também. Eu preferia ser contra o Lula, o impeachment do Lula. Mas beleza, a anistia é uma boa causa também. Importante é mostrar a força da oposição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.